Ter superpoderes sempre despertar a nossa imaginação. Quem nunca sonhou em ter alguma habilidade fora do comum ou virar um super-herói da vida real? Normalmente, essas coisas só aparecem em filmes, séries e desenhos. Mas hoje é diferente. No vídeo de hoje, você vai conhecer pessoas que têm habilidades reais, tão incríveis que parecem superpoderes, mas sem nada de fantasia ou magia, só a capacidade humana mesmo. E o último caso desse vídeo termina com uma história surpreendente. Então, antes de continuar, dá aquela força e se inscreva no canal, e já deixa seu like. Então, bora pro vídeo. Em quinto lugar, mãos quentes. Entre os nomes mais impressionantes quando falamos de habilidades humanas fora do comum, um deles se destaca. É o Zhou Qingjue, ou quase isso o nome. É um mestre chinês de artes marciais que ficou famoso por manipular o calor corporal de uma forma que desafia qualquer explicação simples. Ele ensinava que o corpo humano é capaz de canalizar a chamada energia interna, o QI, e que com disciplina extrema é possível direcionar essa magia para partes específicas do corpo, principalmente as mãos. Em suas demonstrações se tornaram lendárias. Ele conseguiu aquecer as palmas das mãos até temperaturas tão altas que só de tocar era possível evaporar a umidade da pele, aquecer objetos e até secar materiais que deveriam permanecer úmidos. Um dos testes mais impressionantes aconteceu quando ele recebeu um pedaço de argila mole, completamente úmida, e com suas mãos ele começou a concentrar energia e pouco a pouco a argila começou a aquecer, endurecer e finalmente se transformou em pó, como se estivesse sendo colocada sobre uma superfície extremamente quente. Essa habilidade incomum, que mistura prática, disciplina e anos de treinamento, fez ele ser estudado em documentários e programas de TV, já que sua capacidade de gerar calor intenso em qualquer equipamento ainda intriga os especialistas. Em quarto lugar, o Homem Elástico. Agora vamos falar de um dos casos mais impressionantes do mundo dos super humanos. É o Gary Tunner, mais conhecido como o Homem Elástico. Gary é britânico e ficou famoso por uma característica extremamente rara. Sua pele estica como uma borracha. E não é exagero. Estamos falando de alguém capaz de puxar a pele do pescoço, da barriga e até do rosto a distâncias absurdas, sem sentir dor ou sofrer danos. Mas de onde vem esse poder? Bom, Gary tem uma condição genética extremamente rara. É um distúrbio que afeta o colágeno, tornando a pele muito mais flexível do que o normal. Em outras palavras, o corpo dele produz um colágeno frouxo, permitindo que a pele se estenda de maneira incomum. E essa elasticidade não é pouca coisa. A pele do abdômen dele pode ser esticada a mais de 15 centímetros para fora do corpo. Isso rendeu a Gary o recorde mundial no Guinness Book, reconhecendo oficialmente sua habilidade única. O mais curioso é que, apesar do visual impressionante, Gary aprendeu a transformar sua condição em algo positivo. Ele já se apresentou em vários programas de TV, shows, feiras de curiosidades, já rodou o mundo quase todo e até participou de pesquisas médicas ajudando cientistas a entender melhor doenças relacionadas ao colágeno. E em terceiro lugar, o Homem Elétrico. Raj Mohan, o homem que desafiou a eletricidade. Quando o assunto é super-humano da vida real, um dos nomes mais impressionantes é o de Raj, um indiano que ficou mundialmente conhecido por sua aparente imunidade à eletricidade. Enquanto a maioria das pessoas não deve sequer chegar perto de fios expostos, Raj parece lidar com choques como se fossem algo totalmente inofensivos. A história dele começa de um jeito dramático. Quando ele era criança, Raj perdeu a mãe muito cedo e entrou em uma fase muito difícil. Em um momento de desespero e depressão que ele tinha, ele encostou em fios de alta tensão acreditando que seria eletrocutado. Mas para sua surpresa, nada aconteceu. Foi nesse momento que ele percebeu que havia algo diferente em seu corpo. Com o tempo, Raj começou a explorar essa estranha condição. Ele percebeu que podia deixar correntes elétricas atravessarem seu corpo sem sentir dor, sem sofrer queimaduras e sem apresentar sinais de choque. Isso chamou a atenção de pesquisadores e programas de TV, é claro, que decidiram testar suas habilidades. Um dos testes mais famosos é quando Raj
liga uma lâmpada apenas usando seu próprio corpo como condutor. Ele conecta um fio no pé e outro na boca, algo que seria mortal para qualquer pessoa comum. E a lâmpada simplesmente acende. Mas isso é só o começo. Em outro experimento, ele é submetido a uma voltagem ainda maior, suficiente para ligar um liquidificador, usando apenas seu corpo como passagem de energia. E funciona, sem tremores, sem dor, sem reação alguma. O caso se torna ainda mais estranho quando um multímetro mede sua resistência elétrica. Raj apresenta um nível acima do normal, mas nada que explique completamente sua resistência absurda a choques. O teste final, porém, é o que chocou o mundo. Raj enrolou seu corpo em fios de alta tensão e segurou um prato metálico. Quando a energia foi ligada, o prato começou a esquentar, até soltar fumaça, quente o suficiente para fritar um ovo na palma da mão dele. Enquanto isso, Raj permanecia calmo, sorrindo, sem mostrar nenhum sinal de dor. Essa descarga elétrica seria fatal para qualquer pessoa em poucos segundos, mas para Raj é como se fosse apenas uma sensação leve. Seu corpo, de alguma forma, consegue dissipar energia de um jeito ainda não totalmente explicado pela ciência. E é por isso que Raj é lembrado como o verdadeiro homem-eletricidade. Um super-humano que desafia tudo o que sabemos sobre limites físicos do corpo humano. E por falarmos em limites físicos do corpo humano, em segundo lugar temos a armadura humana. Há um monge da Malásia que, desde os 5 anos, treina uma técnica tradicional conhecida como estilo Shaolin. Segundo ele, esse treinamento deu a capacidade de ter o controle total do próprio corpo, usando o Qi, a energia vital que, segundo suas crenças, existe em todos os seres vivos. Ele afirma conseguir formar uma espécie de armadura invisível na pele, resistente como ferro. Para provar que não está blefando, o cara se apoia em lanças extremamente afiadas, colocando em áreas super sensíveis, como a garganta. E não para por aí. Ele também encosta uma furadeira ligada na própria cabeça e continua pressionando. Mesmo com um atrito forte, a pele dele simplesmente não se rompe, mas fica a marca na pele, mostrando que ele fez força para furar sua pele. E em primeiro lugar está o homem mais magro do mundo. Mas por que um homem mais magro estaria em primeiro lugar? Bom, não só pela sua condição, mas pela sua história também. Em 1853, um garotinho de apenas 12 anos, normal como qualquer outro garoto da sua idade, foi nadar num lago perto de sua casa onde morava. E quando ele saiu desse lago, ele não estava bem e foi piorando muito rápido. Ele tinha febre e dor e sentia muita fadiga. Com o passar do tempo, os pais perceberam que, além de parecer doente, ele também estava perdendo muito peso. Ele foi perdendo peso tão rápido que a família ficou assustada. Mas as pessoas ao seu redor estavam com medo de ser algo contagioso e foram se afastando porque não sabiam do que se tratava. Até os médicos ficavam perplexos e não sabiam o que era. Ele passou de um adolescente de quase 40 quilos para 19 quilos. Mas aí o peso dele com o tempo se estabilizou e ele ficou com 19 quilos. As fotos da época o mostram com um corpo esquelético e a cabeça normal, parecendo até uma montagem mal feita, mas são fotos reais. Quando ele cresceu, ele conseguiu trabalhar um pouco com seu pai de sapateiro, mas ele vivia exausto, porque o corpo dele não tinha nenhuma massa muscular. Com o passar do tempo, os pais dele morreram. Foi aí que ele recebeu uma oportunidade de trabalhar no circo. O Isaac foi apresentado no circo como o esqueleto humano, ou esqueleto vivo. Ele se apresentava com a mulher de 4 pernas, o homem com cara de leão e outras pessoas diferentes naquela época. Ele sempre carregava um cantil ao seu lado, mas não era uma bebida alcoólica, era leite adoçado, que dava gordura e açúcar, energia. Com o tempo ele conheceu uma mulher e teve filhos normais com ela. Mas ele se achava injustiçado pelo universo por sua condição extremamente rara. Mas ele achava que uma hora a sorte viraria para ele. Foi aí que ele se tornou viciado em apostas. Mas como todo apostador, ele começou a perder muito dinheiro. E apostava novamente para recuperar, mas perdia novamente.
No fim de 1886, ele se sentia muito fraco para viajar com o circo. Então ele criou um plano para ter dinheiro para alimentar sua família. Ele foi na faculdade de medicina de Harvard e disse que venderia seu corpo para estudo quando morresse, por $1.000. E poucas semanas depois, ele morre. Mas ele, como um bom apostador, ele deu a última cartada. Ele apostou que não viveria até o próximo sábado. E de forma triunfal e triste, ele vence a última aposta de sua vida. Hoje conhecemos alguns dos super-humanos mais impressionantes do planeta. Pessoas reais, com condições raras que desafiam a lógica, a ciência e tudo aquilo que a gente imagina ser possível. O mundo está cheio de mistérios, e esses casos provam que ainda existem muitas histórias incríveis escondidas por aí. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, porque isso ajuda muito o canal. Comente aqui embaixo qual desses super-humanos você achou mais impressionante, ou se quer uma parte 2. E claro, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima do Estranho Mundo.